o sangue do teu irmão clama na terra. E aí eu queria iniciar essa pequena introdução com vocês aqui nessa manhã, dizendo: irmãos, porventura somos nós guardadores dos nossos irmãos brasileiros? Somos sim. O sangue dos meninos, que quem está morrendo, ao contrário do que grande parcela da mídia tenta mostrar, dizendo que a solução para o Brasil vai ser a redução da maioridade penal, o que é uma grande balela. Estão enganando a população de uma maneira com a qual eu nunca vi. Como é que as pessoas têm coragem de mentir desse jeito para a população? Coragem de mentir desse jeito. A gente vivendo num país onde de cada 100 homicídios, 8 são responsabilizados e vão para a prisão. 8. A gente vivendo num país onde estão dizendo para a gente que quem está matando são os adolescentes, onde parece que 200% dos crimes cometidos no Brasil são por adolescentes, sendo que os números são tão claros e mostram que menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil são cometidos por adolescentes. E um sistema penitenciário corrompido, que não recupera ninguém, falido. Um sistema judiciário onde 8 de 100 homicidas são responsabilizados, sendo que desses, 99% são adultos. Gente, não é sério propor isso, não é sério. E sendo que, na verdade, os adolescentes não são os grandes algozes da violência, mas sim sua grande vítima. Os números mostram isso. E principalmente os adolescentes negros e pobres vivendo nas periferias das nossas cidades. Os números mostram isso tão claramente. O sangue deles clama da terra, diz o Senhor. O sangue dos imigrantes bolivianos que estão nas oficinas de costura, inclusive aqui nessa região, vivendo em condições análogas à escravidão. Aliás, eu não disse isso para vocês, mas esse é o foco principal do meu trabalho. Eu trabalho com combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Isso levou a muitos lugares no mundo, inclusive, a falar na Comissão de Direitos, o ano passado na Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, uma série de coisas, só para vocês saberem mais ou menos. Eu tenho um trabalho desenvolvido há muitos anos na questão dos direitos humanos, agora eu presido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Mas enfim, gente, o sangue desses irmãos clama da terra. O sangue deles está clamando. E qual a nossa resposta? O que a gente vai fazer? Eu não vou aqui aprofundar ainda mais nisso, mas é isso que a vida sem Deus, que a vida no pecado gera: violência, egoísmo, competição e morte. E qual a nossa resposta? E aí, isso que eu queria falar com vocês, eu também vou, no texto que eu vou aqui compartilhar com vocês, nesses minutos que eu tenho, eu vou compartilhá-lo nessa perspectiva. Qual a nossa resposta a esse mundo violento? Eu queria que vocês abrissem comigo o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Um texto muito conhecido de todos nós, parábola do bom samaritano, que é, na verdade, uma outra história de violência na Bíblia. É uma história de violência e de injustiça. E é uma história em que Jesus fala de violência e fala de injustiça e fala de como é que a gente responde a isso. Usa uma metáfora, conta uma história, como ele era especialista, conta uma história para mostrar como é que a gente reage, para mostrar na prática como é que a gente age. E aí, diz o texto sagrado, Lucas capítulo 10, versículo 30. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Outras versões dizem que teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual desses 3, termina Jesus dizendo, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Gente, estou falando com vocês sobre uma fé contextualizada, uma fé que é vivida, uma fé que tem sentido, que tem relevância e que é relevante no contexto do nosso país, da nossa cidade, no contexto urbano que a gente vive. Estou falando que um dos mais graves problemas da humanidade é a violência e a cultura da violência. No sistema que a gente vive, mais do que a violência, ainda a gente tem o problema da cultura da violência. Em todo lugar, a violência é um negócio que gera dinheiro, que gera lucro. No cinema, na televisão, os programas de maior audiência, os apresentadores de maior audiência com suas bravatas e tal, violência. É nesse mundo que a gente está inserido. Aí eu comecei com uma história de violência, lembrando uma história de violência, que é a primeira história do homem fora do jardim, no texto bíblico. E aí eu vou para uma história de violência e de injustiça contada por Jesus, que eu penso que é um ótimo indicativo de como é que a gente responde a esse mundo que a gente está. E aí, que tipo de lições eu extraio dessa história? O que a gente pode aprender com essa história nesse contexto? Primeiro, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente extrair, que eu estava pensando, para a gente extrair dessa história, para a gente contextualizar da história do bom samaritano. Primeiro, que a gente não sabe muito sobre esse homem que está estendido, como diz o texto bíblico, quase morto, desmaiado lá, agredido na estrada. A gente não sabe muito. A gente não sabe quem ele é, qual o nome dele. A gente não sabe qual o nível de escolaridade, a que classe social, enfim, a gente não sabe nada. A gente não tem nenhuma informação mais clara dele. Até porque os historiadores, quando olham esses textos, ou quando olham descrições como essas, eles dizem o seguinte: para a gente poder identificar uma pessoa e extrair informações dela sobre quem ela é, basicamente, a gente deve olhar para 2 coisas: a vestimenta e a língua que ela fala. Isso fala muito sobre uma pessoa. A maneira com a qual ela está vestida fala muito sobre o lugar que ela vive, o tempo que ela vive, enfim, uma série de costumes que ela tem, sobre a cultura que ela está inserida, fala muito dela. Assim como a língua. No Brasil mesmo, a gente repara, a gente sabe rápido se fulano é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Por quê? Da maneira. Falamos a mesma língua, mas a maneira que falamos, seja na hora. Opa, esse aqui, que nem ontem eu estava almoçando com um amigão meu, irmão meu, está fazendo um lindo trabalho, está revolucionando a cidade do Recife. Como cristão lá, eles estão transformando a cidade do Recife na capital solidária do Brasil. O trabalho que eles estão fazendo é impressionante, de articulação de voluntariado a partir das igrejas, das organizações, negócio maravilhoso. Eu estava almoçando com ele, mas ele, não tem como a gente não saber, a gente não sacar rápido de onde ele vem. Nesse caso, a gente não tem como ter informação, porque primeiro, as roupas dele foram arrancadas, ele foi roubado, arrancaram tudo, largaram ele lá seminu. Segundo, ele está desmaiado, ele está desacordado. Então, quer dizer, a gente não sabe nem que língua ele fala, quem ele é. A gente não sabe praticamente nada desse homem que está estendido. E os outros personagens da história? A gente tem, na verdade, nessa história, 4 personagens. Esse homem que está estendido, que a gente sabe muito pouco. E aí a gente tem 2 religiosos, que têm uma atitude em comum, inclusive. A gente tem um sacerdote e tem um levita. E o texto bíblico diz que qual foi a atitude deles quando viram aquele homem estendido no chão? Vocês estão aí ainda, né? Ninguém foi arrebatado. Não. Oh Deus, não arrebata eles não, você me larga aqui. Como é que é? Passaram
passaram ao lado. O sacerdote vem, está passando, vê aquilo, ou nem vê, ou desvia o olhar e passa ao lado. O levita vem e passa ao lado. Eu fico pensando, por que eles passam ao lado? Por quê? Sei lá. Eu acho, por exemplo, que eles podem ter passado ao lado porque eles estavam indo para a igreja. Porque eles tinham uma reunião. Porque eles estavam pensando na pauta do culto. Porque eles estavam... O sacerdote estava pensando qual seria a mensagem que ele ia pregar naquela tarde, naquela manhã. Ele estava refletindo sobre o texto. Ou então, talvez ele estivesse indo para uma reunião onde eles iam falar de estratégia de crescimento da igreja. Ele estava tão ocupado com aquilo que era impossível ele parar ali. Talvez o levita estivesse indo para o show que ele ia fazer na marcha. E aí ele estava preocupado. Puxa, os caras ainda não pagaram o meu cachê. E ele está preocupado. Será que eles vão ou não vão? Ou talvez ele estava preocupado com os instrumentos que ia ter lá, ou a estrutura de som. Preocupações. O fato é que eles estavam tão preocupados com as atividades religiosas, e isso está implícito na história que Jesus conta, que eles passam ao lado. Eles não dão a menor importância para aquele homem que está lá estendido. Ou talvez, que é uma outra hipótese, ou talvez, Mateus, eles tivessem com medo, que seria uma reação que qualquer um de nós poderia ter também. Aliás, nós poderíamos ter qualquer uma dessas reações, vamos ser honestos. Aliás, quantas vezes nós tivemos essa reação quanto a coisas que aconteceram perto de nós, a gente, não vou nem olhar, dá licença, deixa eu passar e vamos embora. Mas talvez eles estivessem com medo. Puxa, os caras pegaram eles aqui, vai que esses caras ainda estão aqui meio escondidos, eu vou mexer no cara ali, os caras acabam me pegando. Eles pensaram, sabe, proteger a própria vida, enfim, se defender. E tem um último personagem, que é o samaritano. O samaritano nessa história é o único cara que não pensa nele. Porque o samaritano, ele não quer nem saber, ele não pergunta, ele não para, ele não titubeia, ele não quer nem saber se tem alguém lá que pode pegá-lo ou não. O fato é que o samaritano vai na direção daquele homem estendido no chão, sem saber quem ele é, sem saber de onde ele vem, sem saber nada sobre ele, nada, seja lá o que for, entendeu? Nada, sem esperar nada, inclusive, daquele homem, porque não sabia nem quem ele era. O fato é que ele não pensa em nada, não pensa nele e só pensa naquele homem estendido no chão. E movido por compaixão, ele vai na direção daquele homem e faz, e cuida dele, e o resgata, e o coloca em cima do seu animal, e leva para uma hospedaria, e cuida e trata das feridas, e dá um dinheiro para o hospedeiro. Cuida desse cara. É isso que faz o samaritano. Agora, tem uma coisa para a gente pensar. Gente, quem eram os samaritanos na cultura hebraica? Conta pra mim. Impuros, né? Como é que é? Impuros. Impuros. Inimigo. Oi? Inimigo. Adversários, gente, na cultura hebraica, o samaritano era sub-raça. Era o cara que eles não dirigiam a palavra. Samaritano era gente que eles não se dirigiam. Era gente assim, considerada pelos judeus inferior. Inferior porque era fruto de uma miscigenação racial e porque, entre tantas coisas, também tinha uma fé esquisita dentro dos padrões deles lá, extremamente estranha, de mistura de deuses e de culturas e tal. Quer dizer, eles olhavam para aquele povo e o sentimento com relação àquele povo era do mais absoluto desprezo. Eles os consideravam impuros, sub-raça. Há descrições que dizem